Esses homens, muitas vezes, se veem protegidos pelo próprio poder. O poder, a sua influência, o seu posto, a sua palavra que manda e acontece. O homem poderoso que tem muitos servos, então ele pode ordenar os servos vai lá e fazem. Não medem esforços para atender à vontade do poderoso, do seu Senhor. Esses homens, eles se veem acima de qualquer coisa que possa tocar-lhes, de qualquer coisa que possa fazer com que o seu império rua, né? Seja destruído, desfacelado, de qualquer coisa que venha a eles mesmos tocar, a eles mesmos destruir. Davi conclama os homens mais poderosos e, consequentemente, se os homens poderosos devem fazer isso, ou seja, não se ver a quem de serem tocados por um poder ainda superior a eles, ainda mais os homens pequenos. Os homens poderosos são chamados, os homens pequenos, então humildes ou sem poder, são convocados também a atribuir não a si mesmos, não às suas casas construídas, não às suas muralhas fortalecidas, não ao seu teto, né? Muito bem planejado pelo engenheiro, né? A casa, a fundação da sua casa, muito bem feita, com melhor do que o dinheiro pode comprar. Não dar a essas coisas a glória e a força, mas a Yahvé. Atribuir-lhe, talvez seja a tradução mais adequada ainda, não que dar não seja adequado, porque atribuir nos apresenta ainda um aspecto de que nós não podemos dar a Deus nada de que já não seja dele. De Deus já é a glória, de Deus já é a força, e nós falaremos um pouco melhor desses termos já agora. Mas nós não damos nada a Ele que Ele já não possua, mas nós podemos atribuir-lhe, ou em outras palavras, reconhecer, ou em outras palavras, oferecer aquilo que já é dele a ele mesmo, adorá-lo pela sua glória e pela sua força. E o que é a glória de Deus? Nós já falamos disso. A glória de Deus é a soma, se a gente pudesse falar assim, numa linguagem analógica, é a totalidade, é a completude dos seus atributos que nos leva a admirá-lo, que nos leva a adorá-lo, que nos leva a nos espantarmos, que nós não nos espantamos de tal modo que nós não conseguimos nem completar ou nem contemplar completamente essa totalidade, visto que Deus é infinito, infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio. Nós olhamos para esse Deus infinito e ficamos então boquiabertos. Essa é a glória de Deus. É como se fosse uma luz brilhante, né? Uma analogia que ofusca os nossos olhos e nos atrai para Ele, é a glória dele. Devemos atribuir a Ele a glória. Ele possui toda a excelência e a força. A força que vai ser demonstrada aqui. A força de Deus é a capacidade que Deus possui de realizar completamente os seus propósitos e a sua vontade. A força de Deus faz com que os propósitos de Deus sejam realizados soberanamente, sem que ninguém faça parada. Somos chamados, portanto, a atribuir a Deus a excelência, os seus atributos, as suas perfeições e o poder, a força. Verso 2, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Nós já vimos também que falar do nome de Deus é falar de como Deus se manifesta, de como Deus se revela. O nome revela aquilo que a pessoa é. A mentalidade judaica, principalmente, né? Alguém era chamado por um determinado nome porque esse nome apresentava algum aspecto do indivíduo, ou algum aspecto que se esperava que esse indivíduo manifestasse, né? Esses dias eu estava conversando com alguém que tem uma tia que chama Generosa, né? Esperava-se que essa tia fosse generosa, mas na verdade
essa tia, dentre as tias, é a mais mesquinha, né? Então é essa a ideia. Eu acredito, né, que o nome foi dado por causa disso, não sei. Ela já é bem idosa, né? Como o nome prenuncia, talvez. Mas essa é a ideia. Dar a glória devida ao nome do Senhor, portanto, é reconhecer a Deus do ela e atribuir a Ele, então, glorificá-lo, ou seja, atribuir a Ele aquilo que Ele se revela. Adorai ao Senhor na beleza da sua ou na beleza da santidade. Essa questão da beleza da santidade divide os comentaristas. Às vezes, alguns comentaristas reconhecem que para adorarmos a Deus é necessário, né, diferentemente do que eu li aqui sem querer, né, adorar a Deus na beleza da santidade. Da santidade de quem? Alguns respondem na nossa santidade. Ou seja, para adorarmos a Deus nós devemos ser santos. E isso é agradável ao Senhor. Eu tendo a crer que ele está falando da beleza da santidade de Deus mesmo. Adorarmos a Deus numa santidade, pela santidade de Deus que é excelente e que demonstra, na verdade, a nossa falta de santidade e que nos leva, sim, a sermos santos, a nos santificarmos, a nos prepararmos, a nos arrependermos, a abandonarmos o nosso pecado, a buscarmos sermos belos à semelhança dele. O nome do Senhor e a santidade do Senhor agora vão ser demonstradas, porque ele nos convocou, portanto, agora a adorar. Nós vimos, então, a convocação para atribuirmos a força e a glória a Deus. E agora, nos versos 3 a 9, nós vamos contemplar a força de Deus nessa tempestade. Verso 3. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A tempestade começa a se formar. E desde o princípio, essa tempestade já é poderosa. Ouve-se uma voz. E essa voz, no decorrer do salmo, é identificada com um barulho que vem dos céus, numa grande tempestade. Os trovões, os raios. Essa é a voz do Senhor aqui. São os trovões presentes numa tempestade. Existe até um aspecto geográfico. Se a gente tivesse um mapa bíblico aqui, a gente ia ver essa tempestade andando ali pelas regiões, né, próximas de Israel, ali na circunvizinhança de Israel. Nós vemos aqui os trovões, a voz do Senhor sobre as águas, sobre muitas águas, sobre o mar. É o Deus da glória trovejando. A palavra voz aqui é empregada para sim nos levar a compreender a ela como os trovões, como esse barulho, mas também no sentido de que esses trovões, esses barulhos altíssimos que vêm do céu, nos revelam o nome do Senhor, nos revelam, portanto, quem Ele é, nos revelam sua glória e o seu poder. De modo que se nós ouvimos um trovão, nós não ouvimos meramente um trovão, nós ouvimos a voz de Deus emanada dos céus. E esse fenômeno natural, nas mais diversas culturas desde a antiguidade, foi identificado com divindade. Inclusive um poeta muito famoso na história da literatura ocidental, é dito que ele abandona, ele mesmo disse que abandonou o seu ateísmo quando ele viu uma tempestade frente a frente, quando ele ouviu a voz do trovão. Muitos identificaram esse trovão com um deus chamado Zeus. Zeus era o principal dos deuses, né, dentro do panteão greco-romano, e justamente ele era chamado do deus do trovão, o deus do raio. Por quê? Porque o trovão ele vem do céu, ele vem de cima para baixo. O homem, por mais alto que esteja, né? Logicamente que hoje nós podemos até
subir acima, né, do céu, do nosso céu de nuvens. Mas o homem, em qualquer lugar que esteja da terra, se ele vê um trovão, ele recebe esse trovão do alto. E o trovão demonstra claramente a impotência do homem e um poder que lhe é superior. O homem, portanto, assim fica humilhado diante do trovão. Só que nós começamos a ver aqui que o homem natural, ele ouve a voz de Deus, mas ele não dá glórias a Deus. Ele dá glória a outra coisa. Ele dá glória, portanto, a Zeus, ou um outro Deus. Ele inventa um Deus. E não é diferente nos nossos dias. Nós todos somos amplamente influenciados por todos os lugares por onde andamos, todas as coisas que acessamos, a termos uma mentalidade que deifica a natureza. E eu não estou falando meramente de falar de mãe terra, desse misticismo, né, que vem acompanhado muitas vezes, né, de abraçar a árvore, falar de o pôr do sol, né, não sei o que de energias, né? Não estou falando tão somente disso, porque isso também é uma manifestação. Mas o próprio cientificismo, pelo qual nós vivemos nos nossos dias hoje, nos faz não ouvir a voz de Deus e deificar a natureza. Pensamos muitas vezes, sendo crentes, como os deístas. Como é que os deístas pensam? Os deístas creem, né? É uma seita, uma variante não cristã. Pensam, falsamente cristã, né? Pensam os deístas que Deus criou o mundo com leis, como se fosse uma máquina, botou esse mundo para funcionar, essa máquina para funcionar e foi fazer outra coisa, foi embora. E o mundo fica rolando lá com as leis naturais, né? Chove, água desce, evapora, chuva, eletromagnetismo, nuvens, explode, e Deus está lá ausente. Muitas vezes nós cremos assim. Quando que nós vemos isso muito claramente? Em especial, quando coisas horríveis acontecem. Fenômenos naturais horríveis acontecem. Quando é coisa boa, a gente atribui a Deus. Né? Quando é coisa que vem nos agradar, fazer a nossa vontade, a gente atribui a Deus. Nossa, estava querendo chover na hora do meu casamento. E aí limpou o sol. Limpou o céu, né? O sol apareceu. Ah, que coisa boa. Né? Foi obra de Deus. Verdadeiramente foi. Mas e se chovesse? A quem você ia atribuir? As causas naturais? Né? As leis da natureza? Quem foi que causou as enchentes no Rio Grande do Sul? Foram tão somente leis que Deus deixou acontecer? Quem foi que causou, primariamente, a pandemia? Né? Só um descuido, né, dos chineses? Ou qualquer outra coisa, talvez qualquer teoria da conspiração que você acredite? De modo algum. O Senhor tem o seu controle extensivo sobre toda a natureza. Queira você, queira não, né? Na verdade, eu quero que no final do sermão você esteja glorificando a Deus pelo seu poder aterrador. Porque ele é realizado em favor dos seus filhos, né? Mas queira você, queira não, o Senhor está com o seu domínio manifestado sobre toda a natureza. E os trovões são a sua voz. Por 7 vezes a voz do Senhor é declarada aqui nesses versículos. O nome do Senhor é citado em todos os versículos desse salmo, por 2 vezes, inclusive num dos versículos 3 vezes. É a voz do Senhor, não é da natureza, não é do acaso. Então, pastor, você está falando que a gente não tem que acreditar em ciência, então é mentira, né? Os efeitos causais da natureza, não. Mas essas são causas secundárias. Quem realiza tudo isso verdadeiramente é o Senhor. É o Senhor quem mantém. É o Senhor quem criou. É o Senhor quem mantém. É o Senhor quem sustenta. As leis da natureza são leis da natureza porque o Senhor ativamente realiza
as coisas, todas as vezes. E o Senhor assim deixa de realizar quando lhe apraz. O Senhor muda, né? Ou faz com que certas coisas aconteçam na sua infinita glória e majestade profundíssima e incompreensível, conforme a sua vontade. Ele tem o controle, ele sustenta. Portanto, a voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas. Também alguns colocaram aqui que essas águas são as águas do firmamento. Pode ser também quando as nuvens estão reunidas, carregadas. Verso 4, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. Se você é colocado diante de uma tempestade, você reconhecerá isso certamente. Às vezes, dentro das nossas casas, a gente tem medo, dependendo do tamanho da tempestade. Nós reconhecemos assim, não que as forças da natureza são poderosas, mas que o Senhor, que tem a natureza sob o controle, Ele é poderoso. Ele é cheio de majestade. E eu fiquei pensando, será que nós não deveríamos buscar ser mais expostos à natureza também, para reconhecermos isso? Talvez essa seja uma aplicação um pouco tangente, não sei, mas fiquei pensando nisso, né? Nós talvez devemos buscar, e na verdade, né, devemos buscar, promover atividades para os nossos filhos, assim, terem contato com a natureza, para reconhecerem a voz do Senhor na natureza, a sua revelação geral, verem os insetos, verem as pedras, verem as tempestades, verem as estrelas, né? Numa noite de lua cheia, numa noite sem lua cheia, somente as estrelas, para vermos e experimentarmos um pouco mais das maravilhas do Senhor. Isso é uma apologia até aos nossos acampamentos, né? Devemos tentar fazer mais isso mesmo. Talvez alguns acampamentos mais de aventura, né? De certo modo. Não é obrigatório, mas isso que estava pensando. Eu acho que devemos ser mais impressionados pela mão do Senhor na natureza. Mas uma coisa que é verdade aqui, que o salmista nos faz a pensar que nos leva a pensar todas as vezes então que nós vemos uma tempestade, nós devemos louvar a Deus. Talvez devemos cantar esse salmo. E todas as vezes que nós cantamos esse salmo, devemos nos lembrar das piores tempestades. Porque é isso que está sendo colocado aqui. É cheia de majestade. Nós somos reduzidos a nada. E ele vai continuar, verso 5. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Você já viu o cedro do Líbano? Eu não tinha reparado ainda tão bem nessa árvore, né? Aí eu fui pesquisar lá no Google. Descobri que a bandeira do Líbano tem um cedro, né? Nunca tinha reparado nisso. Tem um cedro, é uma árvore. Por quê? Porque é uma árvore grandiosíssima, imponente, histórica, milenar. O Líbano é conhecido pelas suas árvores, inclusive hoje. Tem uma tentativa de recuperar as florestas do Líbano, né? Que foram muito desmatadas no decorrer de milênios. Né? O templo do Senhor, a casa do Senhor, né? Foi utilizado madeira do Líbano para construir. Né? Por quê? Essa madeira ela é nobre, mas os cedros do Líbano, eu fiquei até com dúvida se essa informação é verdadeira. Eu vi no vídeo que o cedro do Líbano pode alcançar até 2.000 anos de vida. Né? Eu achei isso um absurdo, maravilhoso. Né? Árvores grandiosíssimas. Árvores que para a gente poder abraçar, né? Se a gente fosse abraçar a árvore, a gente ia ter que juntar muitas pessoas. Árvores bem estabelecidas, árvores altas, fortes, imponentes. Esse é o cedro do Líbano. Não sei se você já tentou quebrar uma árvore, cortar um galho, né? Lidar com madeira. Hoje em dia a gente tem ferramenta poderosa, né? Essa semana mesmo eu estava tentando fazer uma gambiarra lá em casa. Eu não tinha um instrumento de cortar, né? Não tinha um serrote nem nada assim. Aí eu tinha uma furadeira, olhei na internet um jeito de utilizar a furadeira para cortar madeira, né? Com uma serrinha, ainda não deu certo. Eu não consegui vencer o pinus, que é a madeira mais frágil, né? Mais macia e uma ripinha, né? Agora imagina destruir ou cortar, botar abaixo um cedro do Líbano.
Esse vídeo não era de crente, mas eu achei interessantíssimo como ele disse no vídeo, né? Que uma das coisas que mais mata os cedros do Líbano são os raios. E eles estavam colocando para-raios nas árvores. Para-raio nas árvores para não destruir o pouco de floresta que tinha ali numa determinada região. Por quê? Porque o trovão, o raio, ele despedaça, ele consome o cedro do Líbano. E aí ele demonstra, assim, algumas árvores grandiosas, e lá no meio das árvores grandiosas, uma árvore sequinha, fraquinha, caindo. Por quê? Porque foi atingida por um raio. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. Os ventos da tempestade do Senhor balançam essa estrutura de tal modo que parece com que ela fosse como se fosse um bezerro saltando, né? Não sei se vocês já viram também os prédios mais tecnológicos que tem no Japão, né? Que eles, quando tem tremor de terra, a estrutura deles é feita com mola, se não me engano, e eles balançam, né? Justamente para eles não se quebrarem. Ele vai falar, inclusive, de tremor de terra aqui, né? Como filhotes dos bois selvagens. Não sei se você já viu um bezerro, né? Essa é a comparação. O bezerro saltando, né? Difícil segurar ele, né? Sua movimentação, essa é a ideia. O Senhor move as coisas inamovíveis. Eu tentei já falar essa palavra hoje, não consegui, né? As coisas que não se movem nessa terra. Verso 7. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Que sentido, né? Nossa tradução perde um pouco. Eu acredito que ele está falando aqui. Separar é como se fosse direcionar o fogo. É como se houvesse, né? Labaredas de fogo que o Senhor aponta e dispara. Ele está falando dos raios, né? A voz do Senhor separa as labaredas de fogo. Pela voz do Senhor, pela sua vontade que revela-se dos céus por meio do barulho, mas no qual nós reconhecemos o poder de Deus, Deus lança fogo nas coisas. Os raios atingem e consomem as coisas. Eu não sei se você já esteve perto de um raio, né? Perto mesmo, eu digo, né? Não é um raio que você escuta, você vê lá na distância, mas diante de um raio mesmo, você vê que você se lembra, né? De que verdadeiramente você não é nada. De que você, não pelo acaso, mas pela vontade de Deus, não foi completamente destruído tão somente pela vontade de Deus, porque você não tinha nada do que você poderia fazer para se defender. Inclusive, dependendo do tamanho da descarga, chinelo de borracha não segura, não aguenta, né? O Senhor assim separa as labaredas do fogo, direciona, lança suas setas do alto. Verso 8, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Agora ele nos lança, é como se essa tempestade estivesse andando, né? Ela faz verdadeiramente um caminho. Ela passa pelo Líbano, ela movimenta suas árvores, ela desce agora para o deserto de Cádiz, que é ali caminho para o Egito. E o deserto de Cádiz é um deserto, né? Montanhoso, pedregoso, mas que o deserto é um lugar que nós poderíamos dizer quase que, de certo modo, indestrutível, né? O deserto, na verdade, é um desafio você não ser destruído por ele. Mas é uma extensão de terra grandiosíssima, que é inabitável, que você não impõe o seu poder sobre ela impõe o seu poder sobre você, né? Hoje em dia nós estamos, né, com muito custo conseguindo, né, fazer alguns experimentos para recuperar algumas porções de terra que foram devastadas e tudo mais, mas não é assim, né? O homem consegue dominar o deserto. Não. Essa é a ideia. O Senhor, pela sua voz, treme desertos. Ele faz os desertos tremerem. Eu acredito que ele está falando verdadeiramente de um terremoto aqui, né? Talvez sim da voz
de um trovão. Eu não sei se você já sentiu também um trovão que quase que você sente ele pelo seu som, né, na pele. Mas talvez ele está falando de um tremor mesmo que vem com uma tempestade grandiosíssima, né? Verso 9: A voz do Senhor faz parir as cervas e descobre as florestas. Veja, descobri também, né? Eu acho que eu já sabia disso de algum modo, que grávida não pode tomar susto, porque existe um risco real, verdadeiro, de que, dependendo do tamanho do susto, a descarga de adrenalina é tanta que ela pode começar, se estiver em tempo de ter o bebê, inicia o trabalho de parto, ou se não tiver tempo de ter o bebê, até um parto, né, prematuro, uma perda de um bebê, né? Inclusive, tem um relato desse na Bíblia, lá em Samuel, né? E acabou, né? Depois que a esposa de Finéias fica sabendo, né, que o seu marido morreu, né? Que, se não me engano, ela fica sabendo que Eli morreu naquele momento também, e que a arca do Senhor foi levada, né? Imediatamente, o que acontece? Pelo tamanho, né, do trauma, ela começa a ter o seu filho, e o seu filho, então, é assim denominado, né? A glória se foi de Israel. Aqui nos é apresentada uma coisa semelhante. A voz do Senhor, ela é aterradora e faz com que as cervas, né, elas tenham seus filhotes. Isso aparentemente é mais ou menos comum dentro de quem conhece cervos, né? Dependendo do tamanho da tempestade, pelo medo, pela força da tempestade, as cervas parem os seus filhos. Veja, e descobre as florestas. Aqui pode ser descobrir no sentido de que as árvores são colocadas abaixo, mas eu acho que porque ele está falando de animal, é no sentido de que você não acha mais animal nas florestas. Porque todos correm, todos se escondem, todos cavam um buraco, né? Onde podem se esconder. Ou seja, a voz do Senhor, nós temos contemplado ela aqui. Ela é aterradora. Não há lugar no qual se esconder dela. Não há estrutura forte o suficiente a qual ela não possa nos alcançar. Não há força, por mais poderoso que o indivíduo seja, para se proteger verdadeiramente dela. Né? As casas mais fortes nas enchentes do Rio Grande do Sul foram inundadas por água. Né? Verso 9, final. E no seu templo cada um fala da sua glória. Esse versículo encerra a sessão do poder de Deus, nos mostrando um lugar protegido verdadeiramente da tempestade. Um lugar no qual cada um, ou cada coisa, ou cada indivíduo, proclama a glória de Deus que é no seu templo, na sua presença. Um lugar onde Deus está. Em outras palavras, o único lugar que nós temos para fugirmos, né, para nos escondermos, para nos refugiarmos, para nos protegermos verdadeiramente desse poder aterrador é no templo de Deus, na sua presença, proclamando, falando, glorificando a Deus pela sua glória, pelo seu poder. Assim, o culto é esse momento em que nós proclamamos a Deus e a sua glória na natureza, a sua voz que se faz presente nas coisas naturais, e em especial a glória que lhe é revelada de modo ainda mais precioso na sua revelação especial, na sua palavra. Nós olhamos assim, então, para a palavra de Deus que se revela, a palavra encarnada de Deus, a palavra dita audivelmente, a palavra que nos foi encarnado, o Filho,
A palavra que nos é entregue por meio do Espírito Santo e que transforma os nossos corações, e agora nós não atribuímos mais às forças da natureza, à Mãe Terra, ao ciclo interminável, a Zeus, a ABCD, ou a um Deus não presente, ou na verdade, né, às forças da natureza que tudo controlam. Não, nós atribuímos glória a Deus. Na última parte aqui nós vemos, então, a força do Senhor sendo dada a esse povo que glorifica o seu nome no seu templo. Verso 10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. Essa palavra dilúvio aparece na Bíblia somente em Gênesis, quando está falando de dilúvio. Ele está fazendo uma referência ao dilúvio, não é uma tempestade aqui qualquer, mas a pior das tempestades que o mundo já viu e a qual o mundo nunca passará por semelhante. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque a palavra de Deus disse que vai ser assim. E nós cremos. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. Veja, o mundo está transtornado, abalado, gente correndo, animal parindo, fugindo, é árvore caindo, pegando fogo, né? Deserto tremendo, águas, né? Turbulentas, a chuva levanta os rios, inunda as casas. O Senhor está preocupado? Não. O Senhor está assentado calmamente. Está sentado onde? Como rei, no seu trono, perpetuamente, num trono inabalável, num poder que não passa. E lembrem-se aqui que o dilúvio, portanto, é o dilúvio que destruiu a terra e que foi o juízo de Deus contra os homens maus. Mas onde os homens estavam seguros? Onde o povo que chamava pelo nome do Senhor permaneceu? Na arca. O dilúvio que foi utilizado para a destruição dos homens maus foi utilizado para a libertação dos homens bons. O mesmo poder aterrador, destrutivo de Deus é sempre utilizado a favor do seu povo. Ah, mas, por exemplo, a gente é meio... talvez a gente tenta não entender as coisas às vezes, não sei. Mas aí fala assim, fulano era muito crente e morreu no Covid. Então, tá errado o que você está falando, porque se ele era crente, Deus não utilizou o Covid para salvar ele. Ora, não é verdade que a morte para os santos é uma bênção? Estar com Cristo? A realidade é que nós não conhecemos em todos os aspectos os planos do Senhor. Mas verdadeiramente a nossa segurança, que é proclamada do começo ao fim das Escrituras, é que o Senhor utiliza inclusive os sofrimentos, inclusive o martírio, inclusive a morte, para o benefício dos seus, e do seu reino, e da sua glória, e do seu nome, que é onde está a nossa verdadeira alegria. Verdadeiramente, muitas vezes, o Senhor realmente livra. Nesse sentido, ele evita com que a guerra alcance, né? O Senhor fez com que a igreja de Jerusalém fugisse de Jerusalém antes que Jerusalém fosse destruída pelos romanos. O Senhor fez com que nenhum daqueles que estavam no navio, inclusive descrentes, mas por causa daqueles que estavam no navio, Paulo, né, e os demais ali que o acompanhavam, nenhum deles morresse naquele naufrágio que aconteceu. Às vezes, muitas vezes, o Senhor, assim, verdadeiramente salva do próprio exercício da sua voz poderosa. Mas, independentemente do modo como o Senhor realiza isso, a nossa salvação está segura em Deus. Em especial porque Ele já nos deu a salvação, que é o Filho. É o templo. É a presença de Deus entre nós. Verso 11. Toda essa força, no verso 11, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Nós não precisamos temer.
porque nós, conclamados a adorar a Deus, quando olhamos para o poder de Deus e o adoramos verdadeiramente, veja, nós atribuímos a Deus algo que já é dele, nós proclamamos algo que já é dele, Deus se agrada disso, Deus se agrada em ser adorado, amado, glorificado pelos seus santos. E o que acontece é que aquilo que nós atribuímos a Deus, Deus utiliza para o nosso benefício. Quando nós atribuímos a Deus a força, Ele utiliza a sua força para o seu povo. O Senhor dará força ao seu povo. Dará força ao seu povo. O que é força? Qual é a força de Deus? É a capacidade de realizar, que Deus tem, de realizar completamente a sua vontade. Qual é a força que nós recebemos de Deus? A capacidade plena de realizarmos a vontade de Deus. Não a nossa. A nossa, se a nossa vontade for a vontade de Deus. Deus, assim, então, nos capacita a vencermos os nossos pecados. O Senhor nos capacita a nos estabelecermos em força contra a tentação, contra o mal. O Senhor nos capacita a mantermos fiéis diante das tempestades diversas que a vida nos dá. O Senhor estabelece o seu reino com a sua força. O seu Santo Espírito, que é o seu poder, que foi dado aos apóstolos, que foi dado aos evangelistas, que foi dado aos profetas, que foi dado aos pastores, que continua sendo dado a cada um de nós. É um poder que é tal que transforma completamente corações, que faz com que homens sejam chamados da morte espiritual para a vida espiritual, e é o poder que finalmente nós nos repousamos para a nossa salvação, visto que é esse Deus que ressuscitará todos os homens no último dia. Nós só podemos nos manter fiéis porque o Senhor dá força ao seu povo. Ele utiliza o seu poder para que nós sejamos libertos dos grilhões da morte, assim como Jesus Cristo foi, e recebamos uma nova natureza, assim como a natureza de Cristo. Quando adoramos a Deus, o Senhor responde. Quando atribuímos força a Deus, o Senhor nos responde dando força. Ele diz: o Senhor abençoará o seu povo com paz. A tempestade anuncia o oposto da paz. Paz aqui é shalom. E shalom, né, é a reversão de tudo aquilo que há de maldição dada por Deus por causa da queda. As tempestades, a voz do Senhor, ela vem aterradora para os homens, como um sinal do seu poder e como um sinal do seu próprio pecado, da sua indignidade. É por isso que as tempestades vieram ao mundo, né? O mundo não foi feito para ter esse tipo, desse modo de manifestação, né? Agora, mesmo diante da tempestade, nós desfrutamos de segurança porque o Senhor assim reverte para nós. Aquilo que é tempestuoso para nós se faz em bonança, de modo que aquilo que nos faz tremer nos traz verdadeiramente alegria. Quando nós vemos a força do Senhor, nós devemos glorificá-lo, portanto, por sabermos que Ele está na tempestade, e por sabermos que Ele controla a tempestade, e por sabermos que Ele utiliza a tempestade para a sua glória em favor do seu povo, e por sabermos que após a tempestade se fará a bonança. O mundo não acabará em tempestade. A sua vida e a sua história, né? Se você crê em Cristo, não se acabará em danação, em ira, em terror, em medo. Não. Por mais que passemos por todas as tempestades, a resolução é paz. A tempestade é desfeita. Nós habitaremos num mundo de paz.
E com que clareza nós não vemos isso lá em Marcos capítulo 4, que nós lemos na liturgia. Jesus Cristo, no meio da tempestade em alto mar, ele com a sua voz repreende a tempestade e repreende o mar, demonstrando que ele é o Deus exaltado, que do céu proclama a sua voz, impõe terror nos filhos dos homens, mas segundo a sua vontade, para a proteção do seu povo, conforme o pedido do seu povo, o clamor do seu povo, ele repreende também a tempestade. Ele não só demonstra o seu poder, mas ele cuida do seu povo. É esse mesmo Deus, é esse mesmo homem que se entregou por nós. Ele fez todo o trabalho para a salvação do seu povo. Nossa salvação está segura nas suas mãos. Não existe homem, por poderoso que seja, que pode ir contra o seu povo. Não existe demônio, por poderoso que seja, que possa ir contra Cristo. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Exatamente é isso que Cristo faz. Ele destrói as obras poderosas, sim, de Satanás, mas com obras infinitamente mais poderosas. Nós devemos glorificá-lo por isso e aprender a confiar nele. Portanto, dai ao Senhor, ao Filho dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua, ou na beleza da santidade. Amém. Vamos orar? Glorificamos a Ti, Senhor, pois os céus proclamam a sua glória, os trovões são a sua voz, os raios as suas setas, o vento o seu sopro. Não existe, Senhor, nada nessa natureza que não esteja debaixo do seu controle. Cada vento, cada árvore tombada, cada árvore agitada, o Senhor está lá, assim realizando essas coisas. Que essa certeza, Senhor, nos faça ter uma confiança inabalável. Por mais, Senhor, de que a tempestade esteja dura, difícil, por mais, Senhor, que nós temamos a instabilidade ao qual nós estamos colocados, por mais, Senhor, que as coisas estejam pegando fogo ao nosso redor, sendo destruídas, desfalecendo, que nós vejamos a mão do Senhor realizando todas essas coisas. As crises vêm da tua mão. As guerras são realizadas pela tua mão. E assim o Senhor impõe a sua vontade. Levanta homens e rebaixa homens. Levanta governos e destrói governos. E a sua glória é proclamada e o seu povo é abençoado. A ti, Senhor, pedimos que o Senhor continue abençoando o seu povo. E, em especial, dando a ele a certeza inabalável do seu poder, que é realizado em favor de nós. E que nós, seu povo, atribuamos tão somente a ti, ao Senhor que tem ciúmes da sua glória e a ela não divide com ninguém, que nós atribuamos tão somente a ti a glória e a força pelo século dos séculos. Em nome do poderoso, do Rei Mediador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.